Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar de tecnologia do setor produtivo agropecuário. Eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal, e nós vamos falar sobre estação de monta, sobre desmame de vaca para a produção de bezerro. Vamos comentar do mercado do milho para a próxima safra. E eu vou conversar também com Guido Juliano Martins de Araújo. Ele é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema muito importante, muito interessante para os dias de hoje. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de tecnologia do setor produtivo agropecuário. O avanço tecnológico no campo, ele tem transformado profundamente a gestão rural aqui no Brasil. A automação de colheitadeiras, o uso de drones, a digitalização de processos impõe novas exigências ao setor, tanto no aspecto operacional quanto jurídico. O compliance trabalhista deixa de ser apenas uma reação a riscos e se consolida como ferramenta estratégica de prevenção, eficiência e segurança jurídica. A automação não elimina empregos, mas altera o perfil dos trabalhadores que passam a atuar com a telemetria, agricultura de precisão e análise de dados. Nesse cenário, a qualificação ela continua, ela torna-se essencial, exigindo domínio de ferramentas digitais, interpretação de informações técnicas e adaptação constante às inovações. Treinamentos voltados ao uso de equipamentos, leitura de dados e segurança operacional fortalecem a cultura de prevenção e reduzem passivos judiciais. A Giane Maria Bueno, ela é da Michelin, Sociedade de Advogados, e ela diz que o operário manual dá lugar ao operador de máquinas com conhecimentos em telemetria ou o técnico em agricultura de precisão dá lugar ao analista de dados que interpreta informações de sensores e drones ao gestor de softwares especializados. Outro ponto crítico é a gestão de terceirizadas, que requer, vamos dizer assim, uma diligência rigorosa, com verificação de certidões, cláusulas contratuais específicas e monitoramento contínuo. A modernização do agro também traz novas demandas jurídicas, como proteção de dados, cibersegurança e teletrabalho. Adequar-se à LGPD, ou seja, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e estruturar um planejamento jurídico multidisciplinar é indispensável para garantir a perenidade dos negócios. O compliance trabalhista rural hoje é instrumento estratégico para punir produtividade, segurança e competitividade em um ambiente cada vez mais digitalizado. Não se trata apenas de cumprir a lei, mas de estruturar processos que preservem a saúde, a segurança e a dignidade do trabalhador, ao mesmo tempo em que sustentam a competitividade das empresas rurais. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. Luiz Antônio Monteiro é o diretor técnico da Nutroeste e nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar de estação de monta e falar também, quando a gente fala em estação de monta, a gente imagina que essa vaca vai ficar prenhe, daqui 9 meses ela vai parir e depois de 7 meses, 6 meses, 8 meses, você vai desmamar essa vaca.
É assim que funciona a coisa. Mas tem muita gente levando prejuízos por falta de planejamento, por falta de gestão na sua propriedade. Luiz Antônio Monteiro, bom dia. Muito obrigado Toninho. pela sua presença. É um prazer estar aqui com você. Tudo bem? Tudo muito bem. O Monteiro, ele fez como sempre, faz umas planilhas excelentes. E essa planilha que ele fez aqui mostra o seguinte: vamos supor que você tenha 100 vacas. 100 vacas. 100 vacas. 100. E 4 touros. E 4 touros. E que esses touros cobriram essas vacas todas emprenharam, todas pariram. Mas quando chegou na época do desmame, vários bezerros morreram. E você só conseguiu desmamar 50 bezerros. Se você pensar que teve lucro, você teve um prejuízo fora do comum. O ideal era você desmamar 75 bezerros no mínimo. Aí a coisa começa a dar resultado. É mais ou menos isso? É um pouco diferente do que você falou. As 100 vacas não emprenham. Não. Este é o problema. Isso é só uma questão de número, para a pessoa ter uma visão geral. É claro que todas não emprenham. Existe aí um número em torno de 70%, 60%. Por aí. O ideal é que a gente tenha pelo menos 70%, 75% de desmame. De desmame, sim. Ou seja, para você desmamar 75 bezerros em 100 vacas, normalmente vai ser necessário nascer pouco mais de 75, 78, 80, dependendo da mortalidade. Mas o mais importante dessa planilha, Toninho, é quando você coloca todos os custos, aqui estão todos os custos, você descobre o seguinte, que se em 100 vacas você desmamar 50 bezerros, você está fazendo de conta que é pecuarista. Ou menos que isso, um pouquinho. Porque você está pagando para ser um pecuarista. É um lucro de aproximadamente 2% a 3% negativo. Quando você investe na comida da vaca, o que é a comida? É pasto de boa qualidade e mineralização adequada. Por que essa mineralização tem que ser adequada? Porque a nossa estação, começando agora, a estação ideal para a nossa região seria novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Se nós vamos colocar uma vaca para ser emprenhada agora, ela precisa ter pasto de boa qualidade e uma mineralização boa, porque o normal é que ela esteja com um bezerro ao pé. Então, ela está alimentando um bezerro e nós queremos que ela dê cio fértil e pegue cria. Então, quando isso acontecer, ela vai estar tratando dela, do bezerro ao pé e de um bezerro gestando. Então, é extremamente importante essa conscientização que você precisa tratar bem dessa vaca para que ela possa produzir 75%, 80% de bezerro. Pois é, Monteiro, mas essa não é basicamente a realidade que a gente vê de maneira geral, né? Por isso que tem gente que pensa que está fazendo a coisa certa, mas infelizmente, quando você coloca no papel, aí você vai ver que o prejuízo é muito grande, né, Monteiro? O interessante é que muitas vezes o pecuarista acha que mineralizar bem pior do que o necessário, ele está economizando e, na verdade, ele está trabalhando contra ele mesmo. Porque nós temos custos que eu chamo de custos fixos, não tem como trabalhar, não tem como mexer. O custo do pasto. Não tem. Não tem jeito. O custo da mão de obra, não tem como mexer. O custo dos medicamentos, não tem como mexer. O custo do dinheiro que está nessa vaca, também não tem jeito de mexer. Energia, não tem. Tudo isso não tem como trabalhar. Agora, na mineralização, você pode dar um sal mineral muito fraquinho, que não vai atender a vaca,
e pode chegar a dar um sal proteinado específico para a vaca na estação de monta, que isso vai permitir que pelo menos 80% delas fiquem prenhas na estação que você pretende fazer. Só assim, só para a gente finalizar, se eu tiver um plantel de 100 vacas, quer dizer, no começo eu falei que todas, vamos supor, se todas pegarem cria, mas não é bem assim que funciona. Num plantel de 100 vacas, qual seria o ideal de prenhez num plantel de 100 vacas? Olha, com 75% de desmame, vamos falar de desmame, que a prenhez vai gerar desmame. Sim, claro. Com 75%, normalmente nós temos um lucro líquido de em torno de 30%. É um bom lucro, tirando todos os custos que você teve durante o ano. Quando você chega a 80%, 85% de desmame, você vai para alguma coisa em torno de 38% de lucro. E eu já tive fazenda que eu tratei que teve alguma coisa em torno de um pouquinho mais de 90% de desmame. Então, tudo é possível, não é tão fácil chegar lá, mas se você tiver uma boa gestão, investir corretamente, você vai chegar nesses números aí. Quer dizer, aqui o barato sai caro, né? Sai extremamente caro. No caso aqui, se você não tratar direitinho de uma vaca, o barato é um prejuízo que você não tem noção. E nós estamos numa época muito interessante, que nós passamos por um período em que houve um abate muito grande de matrizes e nós estamos com déficit de bezerro para gerar boi. Então, está exatamente na hora de investir na vaca para obter mais bezerros no ano que vem. E existe também eu não diria uma normativa, mas uma tendência muito grande de começar, já tem muita gente vendendo bezerro por quilo. Não, lá no Tocantins, por exemplo, só se vende por quilo. Então, bezerro, é uma questão, a conta é muito simples. É só você pegar um bezerro, por exemplo, lá de 8 meses e pesa esse bezerro. Vamos supor, deu aí 180 quilos, que mais ou menos é o peso que rola por aí. Mas tem muita gente desmamando bezerro na faixa de 200, 220, 240 quilos. Aí, se o bezerro for vendido por quilo, aquele bezerrinho, coitado... Essa diferença de um bezerro de 180 para 200, 210 quilos... É muita coisa. É muita coisa. E se você fizer um tratamento com uma ração para esse bezerro, durante o período em que ele está com a mãe, Sim. após o terceiro mês de idade dele, até a desmama, você consegue um aumento entre 1 e 2 arrobas mais pesado, a um custo relativamente baixo. Então, tudo isso aí é gestão. É gestão, só isso. Monteiro, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua vinda até aqui, pelos esclarecimentos, que é sempre excelente. E até a próxima. Eu que daqui a uns dias você está voltando para falar do garrote, né? Vamos falar do garrote. Semana que vem. Obrigado. E depois do intervalo eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um tema interessante, muito atual. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado do milho para a próxima safra. A cultura do milho ela deve registrar uma forte expansão no Mercosul, agora na safra 25-26. Segundo o informativo da Celeris, a consultoria Celeris, a área plantada deve aumentar por volta de 6%, com um acréscimo aí de cerca de 2 milhões de hectares, alcançando aproximadamente 35 milhões de hectares na safrinha. A Argentina lidera esse crescimento com a adição de 1,4 milhão de hectares, impulsionada pelas boas margens
em relação à soja. Já o Brasil também contribui com o incremento de 600 mil hectares puxado pela demanda da indústria interna. E com produtividade média estimada aí na casa de 6 toneladas por hectare, a produção total deve atingir 214 milhões de toneladas. No cenário otimista, esse volume pode ultrapassar os 235 milhões de toneladas, configurando uma safra recorde para o bloco sul-americano. Esse crescimento ele impacta diretamente nas exportações, que devem subir em 9 milhões de toneladas, consolidando o Mercosul como um dos principais fornecedores mundiais do cereal. Atualmente, o Mercosul responde por cerca de 40% das exportações do planeta. O consumo interno também tende a crescer, com previsão de aumento de 8 milhões de toneladas, mantendo aí os estoques finais em patamar historicamente elevado, embora ligeiramente abaixo do ciclo anterior. Assim como na soja, o milho deve enfrentar uma tendência neutra de preços, sem grandes valorizações, mas suficientes para sustentar a rentabilidade e estimular a expansão da cultura. A taxa de câmbio continua sendo um fator de risco muito importante, mas a forte demanda interna ajuda a equilibrar os preços e garantir maior estabilidade para o produtor. O avanço da cultura reforça a importância estratégica do milho no planejamento produtivo da região, principalmente em um cenário de busca por diversificação e maior resiliência das margens. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um tema interessante, pontualíssimo e complicadíssimo também, dependendo do lado que a gente olha. Nós vamos falar da COP30 e do agro. Tudo bom, Guido? Bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? E você, como é que está? Otimista com essa COP? Eu estou... Mais uma reunião, Eu sou mais uma reunião. Um otimista bastante cauteloso, principalmente com essas reuniões ambientais que as anteriores não deram em nada. Saiu do nada para chegar a lugar nenhum, né? Exatamente. E agora parece que tudo indica que o caminho é o mesmo, né? Muita pompa e circunstância, porém... Antônio, eu vejo assim, com bastante preocupação, porque isso aí, eles escolheram um local problemático, que é o estado do Pará. Aquele todo o norte é problemático e as próprias cidades, elas estão com problemas de saneamento básico, o mínimo. Então, todas as cidades do norte muito pobres e com o IDH extremamente baixo. O norte drena recursos de impostos do sul, do sudeste, do centro-oeste, mas isso tem décadas. Isso não foi resolvido. Agora nós temos uma conferência do clima e que mais de uma centena de países estão nesta conferência. Nós vamos mostrar as belezas naturais da Amazônia. Porém, nós já sabemos que a perspectiva de sucesso desta reunião, ela é muito pequena, por conta, primeiramente, porque os dois principais poluidores do planeta, os Estados Unidos e a China, não estarão lá. A China vai enviar o vice-primeiro-ministro, mas como observador. A China não vai entrar em nenhuma reunião para que a China, decida diminuir ou desacelerar a poluição naquele país. Então, Antônio, é um momento assim meio duvidoso, né? Pois é, você estava falando ali, eu estava lembrando do seguinte,
fazendo um paralelo, pelo que você estava falando, mostrando as belezas da Amazônia, e realmente é muito bonita aquela região, é mais ou menos você pintar uma casa só à frente dela, fazer um jardim muito bonito, e ela só tem fachada. Você não pode abrir a porta e entrar. Antônio, Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Você falou em saneamento, e realmente é uma situação ali muito complicadíssima. Você não pode sair do navio, onde muita gente está hospedado, né? Em navios, e também nem do hotel onde você está, ficar ali. Então deram uma maquiada muito bonita, e essa vai ser mais uma reunião relativa ao clima, e o problema continua. Antônio, e eu vejo assim, a gente preocupa porque o norte, o índice de criminalidade das cidades do norte, como também no nordeste, ele é muito alto. Quer dizer, esses problemas básicos, eles foram negligenciados. Agora, Amazônia que o governo, o atual governo, quando fazia campanha dizendo, estão desmatando a Amazônia, eles continuam desmatando. Com 3 anos de governo, eles continuam, e as pessoas não querem dizer, quem mais desmata na Amazônia são os madeireiros, que retiram toda a madeira de lei e depois coloca fogo e, num segundo momento, colocam o gado, e inclusive esse gado ele é terceirizado. A devastação da Amazônia está muito ligada ao potencial madeireiro em primeiríssima instância. E o governo não se pronuncia. Nós estamos olhando diariamente as barcaças no rio Amazonas e em seus afluentes, retirando a madeira do Brasil para exportação. Não tem ninguém vendo. O IBAMA não vê isso. E outra coisa, Antônio, o potencial no nosso subsolo, que já foi objeto de nossas conversas aqui, um potencial de pedras preciosas, de minério, principalmente o ouro, uma quantidade imensa. O Brasil não está levando vantagem com isso, porque a maior parte do ouro extraído ele é contrabandeado, não se paga impostos, nada. Parece até, Antônio, que tem uma negligência, uma complacência dos órgãos fiscalizadores municipais, estaduais e federal. E dentro desse burburinho todo que você está falando aí, nós temos o agro, né? Que parece que é o vilão destruidor de tudo, né? E a gente tem que observar que o agronegócio é responsável por 25% da riqueza que o Brasil gera anualmente. Essa cesta básica, que hoje está muito cara por conta de uma inflação e não do agronegócio, é um problema da macroeconomia, da má gestão do governo federal com relação ao dinheiro público, mas é o agronegócio que, é bom que se diga, que produz alimentos desde o Rio Grande do Sul até lá em cima no Nordeste e uma pequena parte no norte de Goiás, no Pará e no Amazonas. Então, nós a gente vê um grupo de pessoas que não gostam do agronegócio, mas utilizam produtos advindos do agronegócio de manhã, ao café da manhã, no almoço, no jantar e assim por diante. Ô Guido, o que você estava falando aí é mais ou menos a situação do leite aqui no Brasil. Reunião atrás de reunião, reunião atrás de reunião. Não pode, não existe, não tem condição de um produtor hoje ter um custo a receber por volta de R$ 1,90 um litro de leite produzido, sendo que ele gasta para produzir esse leite em torno de R$ 1,80 a R$ 2,00. Não tem, é só aqui mesmo nesse país. E é uma política de governo, porque uma parte desse leite que nós estamos utilizando, seja ele hidratado ou seja ele em pó, ele é importado da Argentina por uma questão cambial, que é favorável, importado do Uruguai e de outros países também. E o produtor de leite, ele vem desanimando. Nós aqui do estado de Goiás, nós estamos vendo um leite estabilizado, deveria crescer. Nós chegamos a ser um dos maiores produtores de leite do país e hoje nós estamos aí, eu não sei nem em que lugar, mas é um problema, porque o governo não se importa com isso e as pessoas vão tentando sobreviver, deixando uma atividade e partindo para outra. O governo federal tem que observar mais, deixar de fazer essa política que eles fazem, essa política de manter
um grupo na pobreza para que ela fique refém. Para que ela fomente, né? Exatamente. Novos grupos. A caça de benesses e do voto. Infelizmente, infelizmente. Guido, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Prazer. E o programa de hoje, ele chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.